Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Este é o canal Reino em Pauta com vocês, diretamente aqui do Rio de Janeiro, Niterói, aqui do Icaraí. Muito bom dia, gente. Bom dia, amados. É uma alegria poder falar a vocês a poderosa palavra de Deus. Amados, a nossa série, esta é a mensagem número 2, sobre o tema a transformação que gera o legado. São duas coisas muito importantes na nossa vida. O primeiro é transformação. O segundo é ato contínuo gera o legado. Glória a Deus. Glória a Deus pela cruz redentora e transformadora do nosso Cristo. Jesus Cristo morreu naquela cruz para que houvesse uma mudança radical, uma transformação. E através daquela morte de cruz, então o Senhor Deus veio em Cristo e transformou de uma vez por todas a humanidade, deixando assim uma porta aberta, na qual em João 14,6, o próprio Jesus Cristo diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ele é também a porta. Aleluia! Ele fala, eu sou a porta. Então, esta porta, queridos, é a porta da vida, é a porta transformadora, que insere dentro do homem que estava morto, separado de Deus por causa do pecado. Então esta morte insere esse poder redentivo de Cristo na vida do ser humano. E a partir daí, então, ele tem uma nova perspectiva. E dentro dele é construído, e muito mais do que construído, é constituído, tá, o legado. Esse legado é o legado divino, é a vida divina impressa na vida humana, com o propósito da expressão viva do Cristo, do Deus de Israel. Então, amados, a vida de Deus na nossa vida não é uma questão de religião. A vida de Deus na nossa vida não é uma questão de uma doutrina humana, não é uma questão de uma obediência a uma lei, mas a vida de Cristo em nós, o caráter, amados, o legado é a impressão da vida de Deus em nossa vida, é a realidade, amados, de uma amálgama que está em nós, com o propósito de proteger, com o propósito não só de proteger, constituir, proteger, amados, e exercer uma função. Então, a vida de Deus exerce dentro de nós a função da edificação do corpo de Cristo. Aleluia! Então, aqui não sobra nada para a religião, não sobra nada, irmãos, para os dogmas humanos, não sobra nada para o ego humano, mesmo porque, amados, essa constituição, ela não vem da terra, ela vem do alto. A cruz não saiu da terra para o alto, a cruz veio do alto para a terra. Aleluia! Deus veio, Deus se manifestou para transformação. E através dessa transformação, ele gerou dentro do homem de Deus e da mulher de Deus o legado, aleluia, que é a impressão de sua vida. E aqui Paulo está relatando um pouco do caráter do seu ministério. E Paulo fala aqui no texto de Filipenses capítulo 3, um pouco acerca do que ele era, do bom religioso que ele era, mas de repente, amados, daquela obediência a uma lei humana, daquela submissão a uma lei humana, Paulo recebe agora a presença manifesta de Deus. E a presença manifesta de Deus causa uma mudança, uma transformação radical na vida de Paulo.
aleluia, ao qual ele firma de forma categórica no capítulo 3 de Filipenses e versículo de número 7, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Irmãos, vamos ter um entendimento de sabedoria aqui. Mas, olha o que ele fala, mas o que para mim era lucro. O mim está falando de um homem natural, que entendia naturalmente o que era lucro. Um homem natural, queridos, que não tinha impresso sobre ele o legado divino, a vida divina, a presença divina. E esse homem, então, ao receber essa presença divina constitutiva, esse poder redentivo de Cristo, ele agora diz: para mim, o que eu achava, entendia que era lucro, eu passo a considerar como perda. Isso é, agora não tem mais valor os meus dogmas, não tem mais valor as minhas verdades, não tem mais valor os meus achismos, porque agora eu recebi uma vida transformadora no meu ser, que atingiu o meu ser completo, me fazendo um homem diferenciado. A diferença não está em uma ação humana, entre aspas, positiva. A diferença está na presença manifesta de Deus, constituindo no seu interior o legado, aleluia, imprimindo no seu interior a presença gloriosa de Deus. Então, queridos, eu queria muito que todos vocês entendessem da forma com que Deus está mandando eu liberar a vocês essa palavra. E Paulo diz então, amados, que agora para mim eu considero perda aquilo que eu achava que era lucro, sabe? Agora é perda. Eu perdi tudo isso por quem? Por causa de Cristo. Será que ele está fazendo um favor a Deus de mudar de vida? Pontue comigo. Muitas vezes nós, por causa da religião que foi implantada em nós lá de trás, tá? Nós achamos que fazemos um favor para Deus de fazer algo que, entre aspas, nós achamos que é bom. Na realidade, o homem não tem nada de bondade. E o homem não consegue fazer nada de bom. Mas quando o legado é impresso, quando a vida é impressa, quando o homem recebe o governo da vida, então agora essa vida governante passa, irmãos, a direcionar o homem. E isso acontece quando Cristo é uma realidade na vida do homem. Como que entendemos isso? Cristo significa Deus que mora dentro do homem. Quando Deus é apenas conhecido pelo homem, isso não gera, amados irmãos, legado. Gera religião, gera dogma, gera costume, gera lei. Então, amados, agora quando Cristo é revelado, quando Cristo é constituído no interior do homem, então agora isto gera, irmãos, não só encargo, gera legado, gera vida, gera governo, gera paz. Por quê? Porque dentro do homem está impresso a pessoa de Deus. Você consegue me acompanhar? Consegue me entender? Então, Deus não é um conto, não é uma história. Deus não é uma pessoa distante. Deus é uma constituição disponível ao homem. Vou melhorar a frase. Deus é uma constituição divina, tá? Disponível ao homem. Deus é a comida certa, disponibilizada ao homem. E quem disponibilizou essa comida foi o próprio Deus em Cristo Jesus.
com seu ministério terreno e com a sua morte de cruz. Agora o homem pode receber a vida divina e por ela ser governado. E através dela edificar o corpo de Cristo na terra, que é a igreja. Conseguiu me entender? Pegou a revelação aí? Muito bem. Então, amados, Paulo está falando, eu considero tudo perda, o que eu era, o que eu tinha, mas agora Cristo fez uma mudança em mim. Olha a continuação no versículo a seguir. Ele fala assim: mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de quem? De Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Puxa! Esse ganho de realidade é extremamente grande. É uma realidade, meu irmão, governante. Quando eu ganho essa realidade, a minha vida muda totalmente. Porque o legado está sendo impresso, o legado está sendo constituído, e esse legado é tão forte que ele vai mudando o meu ser, meu interior, minha vontade, meu achismo, e todas as minhas mazelas e todas as minhas religiosidades estão sendo transformadas por Ele. Aleluia! Ore comigo. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma reflexão. Que o Senhor abençoe abundantemente. Nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã.